Olá, graça e paz em nome de Jesus. Venho aqui nesse início, de feriado, para que em nome do Senhor Jesus Cristo possamos estar alimentados, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, com a palavra de Deus. O tema da nossa mensagem, adquirindo força para alimentar a alma. Meus amados, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos do 9 ao 13, a palavra do Senhor diz assim: portanto vos orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amados amigos, uma oração base muito conhecida por todos. Queridos, tem duas coisas indispensáveis, ou seja, no nosso cotidiano. Primeiro, ler a Bíblia, meditar a Bíblia. Segundo, orar. Amém? Meus amados, no dia a dia, nos deparamos com vários tipos de situações adversas, não é verdade? Imprevistas, indesejáveis. Surgem o quê? Lutas, dissabores, problemas na família, adversidades de tudo quanto é tipo, ou seja, lutas inconstantes, meus queridos. Temos dificuldades, às vezes até de nos relacionarmos com as pessoas. Pode ser no trabalho, na igreja, em casa, na escola, enfim, meus queridos. Ficamos o quê? Em situações exaustas, com pouca disposição, na realidade com pouca força, não é verdade? Amados, tais problemas é natural na vida de qualquer pessoa, pode surgir na vida de qualquer pessoa e só será resolvido, meus queridos, com uma coisa, ou seja, se houver uma boa reserva, ou seja, de energia espiritual. Quando estava meditando nesta palavra, me confrontou bastante. Temos que ter essa energia espiritual, ou seja, em contato constante com quem, meus queridos? Com o nosso Deus. Como Jackson, podemos ter esse contato constante com Deus, lendo a Bíblia, em oração contínua, constante, meus queridos. Olha que 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Amados, no Salmo 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, meus queridos, deixe Deus, aonde você quer que seja neste feriado, aonde você estiver, deixe Deus ser a lamparina para os seus pés e a luz para os seus caminhos. Amém? Amados, a vida sabemos que é um corre-corre constante, Nos dias de hoje, meus queridos, que vivemos de tantas De tanta pressa, ou seja, não é fácil, eu sei que não é fácil, não temos tempo para quase nada. Mas a palavra de Deus, meus queridos, ela é viva, a palavra de Deus é eficaz. Em Provérbios 8,17 diz assim: eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam, me acharão. Se você buscar o Senhor, você vai achar. Você, meus queridos, aonde quer que você esteja, você pode até estar se perguntando o que é orar, o que é oração. Meus queridos, infelizmente muitas pessoas não sabem. Orar, meus queridos, é você dirigir ao Criador, ao nosso Deus, com os seguintes objetivos. Primeiro, pedir perdão pelas faltas cometidas. Segundo, agradecer a Deus por tudo, agradecer a Deus pelos favores imerecidos. Terceiro, buscar proteção divina sempre, meus queridos. E o quarto, buscar comunhão íntima com Deus. Esse, meus queridos, temos que buscar a todo momento. A oração, meus queridos, é isso. É a parte da vida devocional de todo aquele que aceita Jesus como único, suficiente Salvador. O que é que você está esperando para aceitar o nosso Redentor, o nosso Salvador, a nossa salvação, o nosso ataque? Só depende de você. Meus queridos, é um momento íntimo, particular com Deus, no nosso dia a dia. Por isso, meus queridos, devemos o quê? Orar com a nossa família, orar com a esposa, orar com os filhos continuamente, para termos o quê, meus queridos? Uma jornada sobre a proteção, sobre a bênção, sobre a orientação de Deus. Amém? Meus amados amigos, a 1 Tessalonicenses 5,17
é muito direto, é muito claro. Orai sem cessar. Ou seja, meus queridos, orar sem cessar significa o quê? Viver. Ou seja, devemos orar. Ou seja, ao sairmos de casa, para o trabalho, para a escola ou em qualquer lugar, meus queridos, temos que orar. Não devemos permitir que o nosso coração, que os nossos pensamentos se afaste nem 1 milímetro, nem 1 milímetro sequer, por mesmo, meus queridos, que seja por um instante, da presença de Deus, ou seja, dos propósitos de Deus. Amém? Meus queridos, a nossa oração deve ser o quê? De acordo com a vontade dele. Amém, meus queridos? Que uma base bíblica para que vocês possam entender essa mensagem da oração uma oração modelo, é o nosso texto áureo, né? Áureo, que está escrito lá em Mateus capítulo 6, versículo do 9 em diante. Pai nosso. O que significa, meus queridos? Deus é o nosso Pai. Pai nosso, somos o que? Somos filhos, somos filhas dele por regeneração espiritual. Para não ficar em minhas palavras, vai lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, você vai entender o que eu estou falando. Por isso, meus queridos, devemos orar com o quê? Com lealdade, ou seja, ciente da nossa culpa, ou seja, com amor, com respeito para com o nosso Deus. Santificado, o que isso significa? Deus é santo, sempre foi santo. Devemos, meus queridos, reverenciá-lo de qualquer maneira, a todo tempo, em tempo e fora de tempo, não tomando, ou seja, o nome dele em vão de jeito e maneira alguma. Venha o teu reino, ou seja, Deus é rei, somos seus servos, somos seus súditos. Seja feita a tua vontade. O que significa, meus queridos? A vontade de Deus é o que? É soberana, ou seja, ponto final. Ou seja, não podemos decretar nada, só Ele que pode decretar alguma coisa nas nossas vidas. O pão nosso do dia a dia, ou seja, meus queridos, dependemos dele a cada dia, a cada instante. Temos que ter o nosso pão, não é verdade? Meus queridos, se fosse o pão, o ano, se fosse o pão de cada ano, você pode ter certeza que muitas pessoas, ela esqueceriam do nosso Deus, esqueceriam do nosso Senhor. Por isso é o que? É o pão nosso de cada dia. E, enfim, meus queridos, perdoamos as nossas dívidas. O que significa? Ou seja, é o perdão de Deus para com todos nós. É o perdão de Deus, corresponde, meus queridos, nada mais e nada menos da maneira pela qual perdoamos, ou seja, os nossos devedores, ou se não, os nossos ofensores. E não induzas a tentação, porque o reino, ou seja, o poder e a glória pertencem somente a Ele. Amém? Eu espero que você tenha entendido a mensagem. Amados, devemos estar ligados ao trono da graça de Deus, mediante a oração, mediante a meditação dia e noite da palavra de Deus, que é vida, é viva e eficaz. Amém? Assim, meus queridos, como Davi, assim como Daniel, assim como o próprio Jesus lá no Monte Getsemane, e sem ele, meus queridos, não podemos fazer nada. Sem Jesus, não podemos fazer nada. Essa é a mensagem do coração de Deus para o seu coração. Minha oração, meus queridos, é sempre que vocês venham tomar posse de tudo que aqui venha a ser falo, porque Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Minha oração é essa, que vocês tenham um bom feriado, que Deus continue te abençoando e que vocês venham tomar posse de tudo que foi dito aqui. Deus continue te abençoando. Tchau, tchau. Um forte abraço.